nós vamos receber um convidado especial, Guaraci, membro da comunidade Smart, lá das primeiras turmas da Smart Leilões. A gente já fez live com o Guaraci, tá bom? Eu fiz uma live com o Guaraci, estava conversando com ele ontem, tem mais ou menos um ano, tá? E aí a gente convidou o Guaraci para ele contar a trajetória para a gente, né? Recobrar como foi o começo dele dos leilões, mas contar como que foi no último ano, né? Como é que foi a evolução do Guaraci? Está arrematando mais? Está arrematando melhor? O Guaraci foi fazer um levantamento, né? Para a gente fazer a live. Eu falei, ô Guaraci, faz um levantamento aí para gente divulgar a live. E é sempre bom que na hora da gente fazer esses levantamentos que a gente talvez para fazer as contabilizações, né, desse tanto de imóvel que a gente, que é investidor profissional em leilões, está fazendo. A gente vai comprando cotizado e tal, e nem vai ficando colocando na pontinha do lápis ali não. E o Guaraci ali no meio da tarde falou assim, ó, eu tenho uns 10 estados e uns 25 imóveis. Eu falei, opa, pronto, vou fazer assim a chamada. E eu vou contar para vocês, ó, subiu tanto o número de estados quanto o número de imóveis, tá? Até o final da noite ele computou direitinho. Nós vamos contar essa história para vocês, tá bom? Então, vamos receber hoje como convidado, muito prazer, Guaraci, nosso amigo, já encontrei com ele 2 vezes, né? Uma aqui quando ele se mudou, ele era de São Paulo, se mudou para BH, e outra quando a gente se encontrou no Smart Experience. Vamos receber o Guaraci então, galera. Fala, Guará! Bom demais? Fala aí, bom dia. Tudo bom, Pedrão? Guaraci nos prestigiando com mais uma live, gente. Guaraci falou, tá com a filhinha pequena e falou, Pedro, era a hora de eu levar minha filha pra creche lá, mas vamos embora, dou o meu jeito aqui e pronto. Guaraci, muito prazer em receber você de novo. Já fiz uma introdução falando, pessoal, né, que você já fez live com a gente, que você está arrematando em série, que a gente queria fazer de novo para mostrar ali esse seu, né, desenvolvimento no último ano. Claro que a gente vai fazer aqui um recobrado para o pessoal, quem é o Guaraci, como é que o Guaraci descobriu os leilões, e a gente depois mostrar essa evolução do Guaraci agora, investidor profissional se dedicando a isso. Muito bacana a sua trajetória, cara. Obrigado por fazer a live de novo. Você pode se apresentar aí para a galerinha nova que tá vendo a live sua pela primeira vez? Claro. Bom, meu nome é Guaraci, eu estou morando em BH, né, em Belo Horizonte agora. Sou engenheiro de formação, sou casado, tenho um filho de 1 ano e 4 meses, fez essa semana. E aí eu comecei aí, né, graças à Smart, assim, eu pude mudar bastante de vida. Já falei isso várias vezes para eles por vídeos, ao vivo. Então, basicamente, sou muito grato aí ao Pedrão, Renan e o Pierre pela mudança que me proporcionou de vida. É isso, gente. O Guaraci. E que tipo de turma que você é, Guaraci, da comunidade Smart? Você Turma lembra? 1. Tá vendo? Esse cara aí, ó, acreditou mesmo na gente. A gente começou, gente, foi. Acho que a primeira turma foi julho ou agosto de 2020, Exatamente isso. Foi julho, agosto de né? A 2020. gente A gente abriu o Instagram da Smart, começou a divulgar conteúdo sobre leilões em janeiro de 2020, incrivelmente antes da pandemia. E lá em julho de 2020 a gente abriu a primeira turma e aqueles malucos que acreditaram nesses 3 caboclinhos do lado de cá estão aí, ó. Quem acreditou e perseverou estão com a gente aí até hoje. Fico feliz, Guaracida, você dessa primeira turma. Então, você conheceu o mundo dos leilões assim, mais ou menos nessa época. Você não atuava em leilões antes. Foi a partir de 2020 mesmo ou você já tinha algum conhecimento prévio? Não, foi o seguinte, eu comecei a me interessar por leilões de imóveis por conta de, eu trabalhava na Johnson Johnson em São José dos Campos, né, na fábrica, e daí lá tinha o leilão das frotas dos carros. Daí lá em 2013 eu comecei, falei assim, pô, é muito mais barato, né? Daí comecei a dar lance por carta no lado da empresa, né? Daí comecei a arrematar os carros de lá para uso mesmo, sabe? Daí, só que eu sempre vendia eles mais caros do que eu tinha comprado depois de um ano. Falei, nossa, vou começar a arrematar mais. Daí arrematei alguns carros lá da Johnson, né, da frota,
E daí eu falei assim, cara, é muito, tipo, é um sentimento muito bom, assim, né? De tipo assim, você tá Tá se dando muito bem, né? comprando algo que vale mais do que você está pagando, né? Exato. Daí eu comecei, caramba, daí eu comecei a estudar mercado imobiliário, 2015 ali, mais ou menos. Daí 2016, daí participei de uma licitação da Caixa, por carta ainda, e arrematei meu primeiro imóvel por carta. E eu tive que ir lá na Ah, agência, fazer um depósito de calção. Se dava errado, você tinha que ir lá buscar. Era um saco. Daí eu peguei e arrematei. Só que esse imóvel, só que na época eu não estudava, não tinha, não fiz curso, não fiz nada, né? Daí tinha uma dívida enorme de condomínio, daí a Caixa. Foi um pouco de azar, minha Caixa demorou muito para pagar, ficou 3 anos no processo, e percebi também que se você não tem um advogado específico imobiliário, puta, é ruim, meu advogado foi bem ruim, eu saí no prejuízo, basicamente. Fiquei anos sem arrematar. Daí, em janeiro ali, janeiro, tá no começo de 2020, daí eu, com um amigo meu, voltei a estudar, tal, daí um amigo meu falou assim, cara, você que gosta de leilão, assisti uns caras lá, acho que você vai gostar, era Smart. Daí eu peguei e comecei a assistir os vídeos, né, no Instagram, e quando abriu a primeira turma, daí eu entrei. E eu lembro até você hoje, caiu assim, para e dentro. eu lembro até hoje que eu falei assim, sabe quando você não sabe se o negócio vai ser bom, se vai ser ruim? E eu hesitei, na verdade, daí eu não paguei. Daí vocês fecharam, assim, o negócio, deu uma mensagem pro Renan, daí, na época, vocês, né, o suporte de vocês, acho que era o Renan. Mandei mensagem, É, ô, era a gente mesmo que fazia vocês tudo, faziam né? tudo, né, de equipe. Daí eu peguei e falei assim, ô, tipo, era meia-noite e 10, assim, daí eu já me arrependi, porque daí eu falei assim, puta, eu vou pagar. Deu, Renan, então, aquele preço promocional acabou, né? Daí eu falei, puta, que merda, né? Daí eu falei assim, não, mas não tem como dar o desconto ainda. Eu falei, não tem, Guará, não tem. Eu falei assim, tá bom, vai, me dá aí, eu vou pagar o ano inteiro mesmo, sem desconto. Daí, não, tipo, me arrependi, assim. Daí foi lá e me mandou o link e eu paguei. Daí, mas ainda assim não entrei na turma 1. Ah, que massa, gostoso saber dessa história, que a gente nunca tinha batido papo sobre isso. Legal. E na época, acho que logo na nossa primeira turma, e a gente fica feliz de ter entregado, sabe, de algo de valor e de vocês terem participado da construção dessa comunidade. Para você ter ideia, na época a gente vendeu, né, abriu as vagas e falamos assim, ó, a gente está fazendo aí o nossa rede social, nosso Instagram, divulgando conteúdo gratuito, acho que tá massa. Vamos abrir as vagas. Se der certo, a gente faz o curso. E assim foi feito, sabe? Depois que a gente foi gravar, que a gente terminou o Manual Smart e tal. Muito bacana mesmo, essa trajetória. E aí eu vi uma pergunta aqui de um seguidor, de um colega, perguntando: o Edinaldo, perguntando se você cometeu algum erro e teve alguma frustração em leilão. Durante a fala do Guaraci, ele acabou de falar, né? Esse primeiro imóvel de 16. 2015, 16, acabou sendo um imóvel que ficou 3 anos agarrado, não ganhou dinheiro e tal, mas serviu de experiência, né? Esse Exatamente. aí, por acaso, é aquele imóvel que a Caixa não pagava o condomínio e que aí você teve E aí também o condomínio fez uma coisa que eu raramente vejo, que o condomínio virou, não, enquanto não está pago, você não pode entrar para dentro do Não, imóvel. foram Era esse? vários problemas, assim, nesse imóvel e assim, foram vários problemas e vários aprendizados, né? Então, o primeiro foi justamente de não fazer o trabalho de lição de casa mesmo, mas na época, puta, nem fiz curso nem nada, foi meio, acho que a primeira coisa, acho que é isso, né? Não tinha a preparação correta para começar, né? Foi o primeiro já. Sim, O segundo foi que depois, né, depois que eu arrematei, fui lá, o condomínio realmente ele dificultou muito ali para mim, eu não sabia, tipo assim, que direitos que eu tinha e tal. Foi difícil entrar mesmo no condomínio mesmo para pegar a posse, já faria diferente hoje em dia, já trocaria uma ideia com a síndica de uma forma melhor, tal. Acho que eu fui meio, tipo assim, meio que tentando, assim, não, eu sou o dono, tal, sabe? Tipo, daí não dá muito certo, né? Tem que ser, toda negociação, mesmo com o ocupante, tem que ser feita de uma forma mais tranquila mesmo. Isso também é um sim, aprendizado, né, ao longo do tempo. E depois, né, o segundo que eu já até antecipei, advogado fora da nossa área, não é roubada, os caras não sabem, não tem estratégia. Meio que, e aí, agora, você quer seguir por esse caminho ou por esse? Eu falei, mas você que tem que me indicar, né? Daí eu ficava meio que ali tomando conta da situação sem experiência, né? Então, esse foi o outro aprendizado. E o terceiro, né? Acho que o outro, o terceiro ou quarto, foi que nesse período eu fiquei um ano, tipo assim, tipo, meio que tentando resolver e o imóvel ficou vazio. Depois de um ano, eu falei, cara,
vou pôr um cara para morar aí dentro, não dá para ficar pagando aqui condomínio, IPTU, imóvel dando Tempo é dinheiro, prejuízo, né? né? Daí coloquei o inquilino para dentro. E depois até facilitou, porque o cara que quis comprar de mim era investidor, já estava alugado. Então, esse imóvel foi o primeiro e foram vários aprendizados, então, tipo, vários meses. Tanto que eu fiquei 4 anos sem, depois, né, nesse tempo sem fazer nada, meio assim, frustrado, assim, sabe? Mas depois eu. Frustrado com, pô, tava ganhando dinheiro com os carros lá da Johnson Johnson e agora entrei no primeiro da caixa aqui e não fui tão bem sucedido. Mas é igual, você escreveu pra gente muito bem uma trajetória de erros que são sanáveis para aprendizado, né? Então, assim, óbvio que a gente vai, né? A gente vai evoluindo e tal, e vai sanando esses aprendizados. O advogado, que não é especialista, de fato, gente, é furada, por quê? Porque é igual o médico, né? Se você está com problema no coração, você não vai no ortopedista, É, né? E assim vai com o advogado. A gente estava vendo a comunidade lá essa semana, não sei se você viu lá no Telegram, um colega querendo tomar posse de um imóvel, que o devedor tem uma ação contra o banco e o advogado dele orientando, não, vamos esperar primeiro o banco se manifestar para depois a gente entrar com a ação de missão na posse. Falou, tem nada a ver disso e tal. Essa questão de tempo, de dinheiro, de fazer contabilização do dinheiro parado, mas show de bola. Aí vem a fase do aprendizado. Já tem aí, ó, vários colegas aí, ó. César mandando bom dia. O Manuel aqui, ó, reapareceu. O Manuel que também é outro. Tô achando que a Smart tá fazendo Minas Gerais virar o pool dos investidores de leilão. O Manuel veio do Mato Grosso, Guaraci veio de São Paulo. Galera tá aí, ó, se instalando em BH, fazendo amizade. Veio o Luciano ali também, que é de. Mas o Luciano já era de BH. Show de bola. E aí vem a fase do aprendizado, vem a fase dos lucros, do louro também, né, Guaraci? exato. Ontem, a gente conversando, Guaraci, contabiliza aí para a gente fazer a chamada, para a gente inspirar nossos seguidores aí sobre a sua trajetória. E aí o Guaraci me veio no meio da tarde. Ô Pedro, são 10 estados e 25 imóveis. Eu falei, pronto, passei para o nosso criativo, falei isso aí, são 10 estados e 25 imóveis. Me chama o Guaraci à noite falando assim, achei mais alguns aqui, estou fazendo a contabilização correta, tá dando... Quanto, Guaraci? Conta aí pra galera, só para não falar que é eu que estou falando mentira. Conta aí o total. Foram 35 em 14 estados, na verdade. 14 estados, gente. Assim, mais do que o número, que o número também é surpreendente. Eu acho assim que tem que servir de inspiração para todos nós, para mim também, que eu não tenho imóvel em 14 estados, e para toda a comunidade externa e interna da Smart, né? Quer dizer, é o que a gente fala, quem está chegando aí dando bom dia, falando bom dia, Smartanos, são a comunidade interna, tá, galera? Então, a comunidade interna se autodenomina Smartanos, vocês também, que ainda não estão na comunidade Smart, são a nossa galera Smart, e todos vocês têm que se inspirar na trajetória dessa. 14 estados diferentes. Isso aí não é brincadeira, isso aí eu tenho certeza que é fruto de muito trabalho do Guaraci, de muita força, perseverança. Leilões de imóveis não é bilhete premiado, não é você começar a investir na bolsa e seguir relatório da Empíricos, da Suno e falar que agora é um mega investidor. Não, você bota a mão na massa mesmo. Então, Guaraci, por favor, começa a contar para a gente assim, um pouquinho dessa trajetória, depois bem sucedida, depois desse primeiro imóvel aí de 2016 com a Caixa, até você chegar aí nesses 34 imóveis, 35 imóveis e 14 estados diferentes. Bom, lá em 2020, né, eu fiz o curso da Smart, daí sim, né, comecei a aprender bem mais, assim, né, sobre o assunto da teoria, né, porque coragem eu já tinha, só não tinha teoria. É, então, daí eu comecei, fiz É o curso, importante também, né, Guará? é essencial, eu diria, né, na verdade é essencial. Mas é claro que a teoria também ajuda muito a você ter segurança, né, então ter a segurança, às vezes, não sei quem que falava isso, que o último clique ali, dar um enter ali, às vezes exige muita coragem, eu lembro disso, tipo assim, dá realmente um frio na barriga quando você, tipo assim, você fez toda a análise, tipo assim, eu posso ir até tanto, daí tá lá na hora
de dar o clique, você fala assim, puta, mas se eu clicar, eu tenho que comprar, né? Será que eu clico assim? Será que vale a pena mesmo? Será que não vai dar errado? Então, para desbloquear essa insegurança, a teoria é muito importante, que é aí que a Smart, né, ajuda demais, assim, com uma teoria absurda de todos os aspectos, né? Não apenas do leilão, mas do antes e depois, né? Da arrematação. Então, lá em 2020, daí eu comecei a me sentir já mais seguro. Daí, no final de 2020, eu comprei um imóvel ali em Caçapava, que era na região de São José. Como eu falei assim, puta, eu vou seguir essa dica dos caras aqui, de repente pegar um imóvel não tão caro, né? Pô, ainda, né? Apesar de ser a segunda arrematação, ainda era inexperiente mesmo, me considerava, pelo menos, né? Daí comprei essa casa lá em Caçapava, daí tomei posse de boa, né? Através de uma corretora me ajudou. Daí tomei posse, reformei e vendi rapidinho, assim, questão de comprei em dezembro, novembro, em março tinha vendido. Foi bem rápido, assim, o ciclo. Nem todo ciclo é tão rápido, né? Mas acho que até para dar uma animada em mim acabou tudo acontecendo mais rápido, né? E eu tava trabalhando ainda na época, né? Tava trabalhando, acho que já tava numa startup lá de São José, já tinha saído da Johnson e daí eu falei assim, pô, me animou assim, sabe? Daí eu falei, pô, vou tentar mais. Daí eu acabei, puta, eu me dediquei pra caramba em 2021, assim mesmo, assim. Mas, puta, cara, só consegui fazer uma arrematação, assim, tipo, foi bem fraco, assim, perto do esforço que eu tive. Daí eu comecei a refletir muito, falei, cara, isso aqui não é pra mim, não sei o que lá. Puta, não é bem assim, não é tão fácil quanto foi o primeiro, digamos, né? Então, daí eu percebi que, assim, de alguma forma eu tava prospectando errado, eu tava dando lance, talvez muito abaixo. Acho que foi muito isso. Tipo assim, o imóvel de Caçapava deu um retorno muito bom. Daí eu fiquei com isso na cabeça. Falou, pô, então esse aqui é o mínimo que eu Quero. quero daqui pra frente. Daí, pô, que adivinha, 2021 eu arrematei um. Arrematei um em 2021. Eu falei assim, puta, cara, foi muito ruim, né? Daí eu também descobri outra coisa, né? Que daí teve o Smart Awards no final de 2021, ali em outubro, se eu não tô enganado. Daí eu comecei a ver a galera, eu falei, caramba, mataram 7, pô, 8, 10, 15. Falei, nossa, mas. E eu não pensava muito nessa questão, né? Eu falei assim, caramba, achei que 2, 3 por ano já era muito, né? Então também mudou um pouco, falei, caramba, que loucura, né? Daí eu peguei e comecei também a me envolver mais na comunidade também, assim, não só com dúvidas, mas me envolver através de, tipo assim, eu falei, pô, nem pensava na possibilidade de arrematar junto com alguém, mas vocês sempre arremataram juntos, né, os fundadores, né? Daí eu falei, vou começar então a pensar também, né, de se realmente faz sentido. O Thiagão falando que deu uma acelerada, foi realmente lá, logo depois do Smart Awards, eu entrei nesse grupo de BH, cara. Foi ali, foi mudança total, assim, ali mudou minha vida mesmo, de certa forma. Tiagão, Manuel, Jana, a galera lá da comunidade. Então, daí eu comecei a me envolver mais, e naquele mesmo ano, os caras começaram a arrematar muito no grupo, né, nesse grupo de BH ali. Daí eu falei assim, caramba, mas era tipo assim, pra mim era um negócio surreal mesmo. Assim, falei, caramba, os caras arremataram um monte de imóveis e de uma vez só. Como se fosse comprar uma coisa, tipo assim, comprar um tênis, uma De, roupa. de mais baixo valor, né? Pô, Comprando em série, comprando um né? monte. Eu falei assim, caramba, que loucura, né? Daí 2021, final ali, daí com o Smart Awards, eu descobri que o Fernando tinha sido campeão, né, de maior arrematante, o Fernando Wellington, né? E daí ele morava do lado ali, Jacareí. Falei, tudo bem, Fernando, prazer, não agora sim e tal. Daí comecei a conectar com ele. Daí eu comecei a falar assim, pô, você tem interesse de fazer parceria? Ele falou, nunca fiz. Pra você ver, né? Ele falou, não, nunca fiz parceria e tal. Daí ele começou a falar que ele tinha as pessoas que investiam com ele, mas ninguém ajudava ele, né? E ele falou assim, cara, Eram os familiares e amigos, não eram esmartanos, né? O pessoal que ajuda a botar a mão na massa, exato. E né? ele estava precisando, na verdade, de mão de obra, né? De pessoas ali mão na massa, né? Daí ele gostou da ideia ali de eu tentar ajudar, tal, tentar contribuir. Daí a gente arrematou 2 imóveis juntos, em São Paulo. Um já foi vendido, o outro teve uma história longa aí também, problema aí, ele demorou muito para baixar todas as indisponibilidades de matrícula, mas agora vai. E daí a gente arrematou dois imóveis juntos, daquilo me deu animada também. Daí o pessoal, né, de BH, eu vi que o pessoal tinha bastante ali, bastante arrematação, tudo mais. Eu comecei a arrematar junto com o pessoal de BH, Manuel, tal, pessoal.
daí meio que desbloqueou, assim, digamos, a insegurança, né? Então foi junto com a arrematação. Então, você vê, né? Essas duas arrematações que o Fernando deu a segurança do tipo assim, cara, eu tô indo com um cara experiente, né? Sim. Então, ele me ajudou, fizemos as análises e deu certo, assim, tal. Então, e depois o grupo de BH foi também, da mesma forma, também me ajudaram, né? Ali junto com os parceiros a arrematar alguns outros imóveis. Daí realmente ficou mais tranquilo. Daí eu comecei a ver como um negócio mesmo, tipo assim, que não tem, que a gente fazendo, né, a lição de casa nossa, né, a gente tem um risco menor, risco sempre vai ter, e eu tenho vários casos recentes mesmo que não deu tão certo. Tipo assim, o risco vai existir, não tem como. O que a gente faz, né, é minimizar o risco, né? Não ter risco, E esquece. fazer investimentos em série. Se você replicar, se você fizer investimentos em série, talvez nem todos vão dar aquela lucratividade do que você falou aí De do. Caçapava. Qual que é o nome do site? De Caçapava. Mas você vai ganhar aqui 10% em um, 50% no outro, 100% no outro, 200% no outro. E aí vai fazendo a sua média, né? Na média você vai estar lucrando. Exatamente, exatamente isso. Então, e daí eu ficava pensando muito, que na época, né, eu estava lá também trabalhando nessa startup de São José, e daí eu falei assim, caramba, daí quando veio 2022, que eu comecei a arrematar um pouco mais, né, um pouquinho mais de um ano atrás, né, um ano atrás aí, daí eu peguei e falei assim, nossa, então acho que já não vale mais a pena eu dedicar o meu tempo fazendo isso do que trabalhar na empresa que eu estava trabalhando, na verdade, assim, né? E não é nem questão só, na verdade, financeiro não era nem o ponto de tudo. Eu sempre curti Sim. demais, né? Tanto que nem em 2021 ali mesmo tendo arrematado um só, foi um ano meio frustrante ali para mim. Cara, eu fazia, né? Eu falava que era o Júlio lá do que eu dei o Chris. Eu tinha dois empregos, né? Falei assim, eu tenho dois empregos. Eu tenho emprego meu da empresa e qualquer madrugada, dia, noite, final de semana, feriado, domingo. Ah, cara, não tinha jeito, né? Você quer mudar de vida, você quer fazer um negócio, né, realmente para você. Daí 2022, 2021 foi um ano bem pesado nesse ponto de vista de carga horária, assim. Praticamente só trabalhava, cara. Daí 2022, né, que eu comecei a ter alguns resultados, né, disso aí, eu falei assim, cara, eu curto demais, eu já não estava nem conseguindo ficar com a cabeça mais na empresa. Então, daí eu pedi demissão. Daí, pedi demissão, assim, talvez eu pedi bem antecipadamente, mas é que eu não aguentava mais mesmo. Então, eu pedi É questão demissão. mesmo, igual você falou, de não conseguir nem se concentrar mais na outra atividade. Você estava querendo aqui se dedicar a esse novo mundo que você tinha conhecido, né? Exatamente. Então, pedi demissão. E quando eu olho para trás, assim, eu vejo que foi, assim, até foi arriscado demais, porque eu tava com filho de 3 meses, basicamente 4 meses, né? E eu tive problemas de fluxo de caixa por conta dessa decisão antecipada também. Eu tive muitos problemas, eu diria, graves problemas financeiros. Mas aí, tipo assim, foi meio que. Assim, às vezes, quando você tem poucos imóveis, a venda de um imóvel já dá um puta Eles te ajuda, dão um assim, gás. dá um gás. Daí eu falei, cara, daí eu preciso ter mais. Eu falei assim, nossa, eu não posso depender de dois, três imóveis, não, eu tenho que ter mais imóveis. Foi aí que eu comecei a arrematar imóveis de menor valor para ter, às vezes, e às vezes de ter dois, três imóveis de alto padrão, não alto padrão, mas de menor padrão. Falei, não, vou Sim. ter, sei lá, vários de menor padrão, pelo menos que de vez em quando vende um, daí tal, vai ter uma previsibilidade melhor, né, de fluxo de caixa. Então daí eu comecei a arrematar esses imóveis de menor valor, né, com mais frequência. E foi aí que eu coloquei minha estratégia, assim, né? Então, de depender menos de uma quantidade menor de imóveis. Daí isso acabou me ajudando no fluxo de caixa. Ainda assim, hoje em dia, né, depois desse um ano e meio aí, ainda não é fácil, né, essa questão de fluxo de caixa, porque eu trabalhei 14 anos CLT, né, cara? Então, do nada ali, você não sabe quando que dinheiro vai entrar, é uma Estava moleza muito acostumado a grande. todo começo de mês tá pingando, certinho. Tá pingando certinho, né? Faça chuva ou faça sol. E agora você depende do fluxo de caixa. O Guaraci Nakamura é a sua própria empresa. Você tem que se pagar, né? Cara, é muita loucura, é uma diferença muito grande, assim. Hoje em dia, né, obviamente que eu não vou,
por desejo próprio, não pretendo voltar para o mundo corporativo, né? Por desejo, espero que a gente não sabe o dia de amanhã, o futuro, mas nesse momento eu não tenho intenção nenhuma de voltar. E a mudança é muito grande, porque opa, desculpa, caiu o celular aqui. Você recebe as demandas quando você está numa corporação, né? Claro que você tem alguma autonomia, você ajuda na definição de objetivos e tal, mas basicamente você é demandado, né? Você tem que fazer isso aqui, você tem esses projetos, sabe? Tudo é meio que é mais fácil de, tipo, as pessoas jogam uma demanda na sua mão. Quando você vai para esse mundo que você cria a própria demanda, é um negócio que no primeiro dia você fala assim, cara, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu faço exatamente? Vou ficar aqui prospectando, né? Não sei o que eu fazer. Daí você fala assim, caramba, que loucura, meu. Eu tenho dinheiro para 4 meses. Eu lembro na época, assim, eu tenho dinheiro para 4 meses. E eu falei assim, como eu já tenho 2 imóveis à venda, vai entrar. Ixi, passava um Vai entrar. tempo assim, E comecei tem a imóvel que às suar. vezes agarra para Eu falei, vender, né? caramba, não entra, não entra. E não vendi 4 meses, só pode falar. Então, daí eu falei assim, caramba, daí começa a ver, cara, eu tenho que fazer empréstimo, daí começa a vender as coisas que você tem, assim, não, eu tinha fundos, mas eu queria guardar isso para uma reserva, daí você já começa a vender os negócios que você tem, daí tinha criptomoeda, vende também. Então, nessa loucura toda, o fluxo de caixa, tipo, é essencial, cara. Tipo, a gente, né, tentar ter um pouco mais de qual que seria a palavra? Não de segurança, mas tentar ter, assim, tentar não ser tão inconsequente, talvez, assim, em alguns momentos. É claro que a gente joga, assim, daí eu tava meio que nesse negócio de all-in, sabe? Sim, aquilo, Guaraci, o momento do all-in, o momento de queimar a ponte, cada um tem o seu, gente. Isso aí não dá para. Vamos supor, eu até hoje não dei all-in, né? A gente é transparente com isso. Cada um tem seu momento, tem a característica do seu trabalho prévio, tem sua característica familiar. Por exemplo, eu sei que vocês, por exemplo, saíram de São José e vieram para Belo Horizonte, então é um fator que pode ajudar. Questão de esposa, questão de marido, de filhos. Você está agora aí com um bebezinho de 1 ano e 4 meses. Olha que gostoso. Você pode, com certeza, ter mais tempo para ele do que se você tivesse lá na startup ou na Johnson Johnson trabalhando 10, 12 horas por dia, né? Então, assim, são momentos que cada um tem o seu. E é bacana ver essa sua honestidade. Gente, eu queimei a ponte rápido, tá? Cada um analisa seu fluxo de caixa e tal. E o que é importante também disso? Você, a partir do momento que você é seu próprio chefe, você define a, a sua estratégia. Se você ficar parado, você dança, né? A pessoa às vezes tira ali, não, agora de vez em quando eu vou prospectar, porque realmente é um mundo maravilhoso em que você não precisa trabalhar 8 horas por dia, bater ponto 8 horas por dia. O que você ganha no imóvel, uma venda de um imóvel, talvez te faz aí 4 meses, 5 meses, 6 meses de salário. Mas você tem trabalho perseverante todo santo dia, né? Você tem que garimpar. Leilão de imóveis sem investidor profissional é fruto de perseverança. Você está aqui, a venda do imóvel acontece em um dia, mas você garimpou bastante para achar aquele imóvel, depois você batalhou para você fazer ali o desembaraço do imóvel, para vender esse imóvel. E o Guaraci traçou uma estratégia que eu acho que é fenomenal, que eu já vi aqui um colega falando assim, mas eu não estou com um nome bom, com crédito na praça e tal, não sei o quê. O Guaraci também passou por esse problema de fluxo de caixa, né? Queimei a ponte, queimei. Mas para você comprar na estratégia Smart, comprar imóvel financiado, alavancado com bancos, você precisa ali de ter score bancário, você precisa ter margem ali, 30% do seu salário, dos seus ganhos. Agora, assim, no momento em que ele chutou o balde ali, ele diminuiu a renda comprovada. E aí, como fazer? O Guaraci foi lá e acabou de contar para vocês uma estratégia. Começou a focar em imóveis de pequeno valor, não é isso, Guaraci? E daí, que nem eu falei, né? A gente, né, tinha uma reserva, e tem que ter mesmo, né? Eu só não esperava consumir dela tão rápido. Só que daí, né, com filho, tal, e apartamento, e não sei o quê, e as contas, né? Não para de chegar. Então o dinheiro foi sumindo, né? Eu falei, caramba, mano, não tem certeza. Eu até revisava assim, minhas finanças. Falei, caramba, mas o dinheiro tá assim, evaporando. Daí eu falei assim, nossa, esse dinheiro que eu tinha colocado aqui para durar mais tempo, não vai durar, né? Na verdade, eu falei assim, isso aqui é uma reserva de emergência, não quero mexer, mas eu mexi. Sim.
Eu mexi e fui quase até o fim dela, na verdade, a reserva de emergência. E daí comecei a ficar desesperado, mas é no desespero também que a gente começa também a falar assim, cara, eu preciso fazer outra coisa. Daí você começa já a pensar em outras técnicas de venda. Daí você começa a falar, cara, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Daí você fala, ah, cara, preciso aprender sobre marketing digital, preciso aprender sobre não sei o quê. Nossa, tanto que foi do desespero que eu comecei a aprender mais algumas coisas, né, para aumentar a rotatividade dos imóveis, melhorar a venda, aumentar a prospecção, melhorar, né, tipo, ser mais assertivo na arrematação. Então é o desespero mesmo, não é zoeira, é o desespero, assim, tipo, a necessidade, né, que eu quero dizer. Então, assim, para mim, eu gosto de pensar de que cada um tem que ter sua estratégia mesmo, sabe, o Pedrão? Tem gente que Sim. quer arrematar 2 imóveis por ano de alto valor. Perfeito. Tem gente que quer arrematar 10 de pequeno valor. Perfeito também. O que importa é que aquilo caiba, né? Tipo, primeiro, na sua rotina, né? Que, na sua vida, né? Eu tenho, né? Eu como me dedico 100%, daí eu posso talvez prospectar. Eu posso, não. Com certeza eu Mais consigo imóveis. prospectar melhor do que pessoas que têm um emprego, né? Fixo, com certeza. Então, por exemplo, tem marcas de roupa que vai vender no volume, tem marcas de roupa que vende uma peça por R$ 1.000. Então, tudo uma questão, tudo dá lucro, tudo dá lucro. Sim. É mais a questão de. São nichos, né, do mercado. Exatamente. Né? Eu sempre falo assim que o leilões de imóveis é um tipo de investimento tão lindo que a gente consegue aplicar boa parte daquela filosofia dos investimentos financeiros, você consegue aplicar nos leilões de imóveis. Você consegue diversificar só dentro dos leilões de imóveis. Você consegue comprar imóveis de tipo diferente, de regiões diferentes, de forma diferente, se é parcelado, se é à vista, se é financiado. Então você consegue montar a sua cesta. Né? Então, eu Exatamente. acho que isso é muito válido. As estratégias, a gente vê gente ganhando dinheiro com imóveis de alto valor e de pequeno valor, dedicando mais ou menos tempo. Guará, eu estou vendo duas perguntas que aí eu acho que é bom. Eu estou vendo a pergunta pessoal que aí vai conduzindo um pouco o que o pessoal está curioso dessa sua história. Primeiro, a F. Pautos perguntou: dos 34 imóveis, já conseguiu vender quantos? Então, depois fala para a gente assim, um pouco de como é a venda desses outros imóveis. E aí vem o Fernando Henrique. Qual o percentual médio de lucro livre, que é um bom negócio? E aqui eu acho que você até já fez uma ponderação. Falou, ó, a gente não é evidente, né? Para a gente saber, vai ter uns que vai ter uma lucratividade maior, outra menor. Mas, claro, seguindo a estratégia, utilizando ali uma projeção, a calculadora Smart, a gente consegue ter uma margem. Mas é bom agora a gente contar para o pessoal isso, a questão de tempo de venda médio, tem uns que vão sair rápido, tem uns que vão demorar, questão de lucratividade. Também, média, você tem uma boa amostra para falar para nós, para os espectadores, tipo, é todo imóvel que dá 200%? Não, poxa, tem imóvel que dá zero, tem imóvel que dá 50%, tem imóvel que dá 100%, aí depende da sua estratégia, da alavancagem. O Guaraci, por exemplo, estava alavancando pouco com financiamento, mas estava adotando a estratégia também de imóveis de menor valor. Imóveis de menor valor, pelo que eu saiba, você consegue ter uma margem boa, né, de lucratividade em média, porque ali você compra às vezes imóvel de 10, 20 mil reais e revende por 50, 100 mil. Conta um pouquinho dessa questão da revenda e da lucratividade nessa estratégia que você está seguindo aí de imóveis de menor valor. Perfeito. Até hoje, até dei uma olhada aqui, eu já vendi 10 imóveis desses 30 e poucos aí. Tem bastante, então, obviamente, que então, atualmente tem bastante imóveis, né? E Uhum. então, alguns já estão à venda também. Então, é uma coisa que, assim, como eu vim da área de manufatura, né, produção, eu falo que é de uma linha de produção mesmo, né? Você tem que ter um pouquinho ali, você tem que ter alguns que estão ali na prospecção, você tem uns ali que acabou de comprar e ainda estão documentando, você tem uns outros ali que vai tomando posse, que eu tenho também. Nem todos os imóveis a gente consegue, né? Fazer uma desocupação amigável, então a gente tem que ter advogado mesmo, não tem jeito, é difícil fugir disso, né? 100% dos casos. Tem um pouco de imóvel em reforma, um pouco de imóvel à venda, um pouco de imóvel vendido, então, né, um pouquinho de tudo. Então, estou mais ou menos com 10 imóveis vendidos de todos que eu tive até hoje.
A lucratividade média, assim, varia mesmo, sabe, cara? Tipo, e eu nem faço mais essa contabilização, pra ser bem sincero. Mas eu diria que eu não vou entrar se ganhar menos de 40% assim, de retorno, sabe? Por quê? Por causa do risco, né? Eu sei que nem a taxa de juros, ela nem sempre vai se manter no nível que está agora, né? A Selic, pagando aí 10%, deixando só o dinheiro parado na renda fixa. Mas pô, 10% sem risco nenhum. Você vai se arriscar por 20, 25, Perfeito. cada um. Tem gente que sim. E eu falo assim, eu acho muito arriscado entrar nisso aí, porque tem muito risco, tem muitas variáveis que a gente às vezes não considera. Assim, quem mexe com imóvel popular, como eu mexo, né? Eu não tenho 100% dos imóveis populares, mas é uma boa fatia. E imóvel popular, né? Quem trabalha talvez já tenha se deparado com isso, com roubo, depredação. Essas questões de segurança são graves mesmo, não é brincadeira, é grave, grave mesmo. Já depredaram casa minha, já roubaram casa minha. Às vezes a gente não tá ali, tá querendo fazer as coisas à distância. A gente tem alguns contatos de parceiros locais, mas, né, inevitavelmente vai acontecer, né? Quanto mais imóvel você tem, a estatística, né, acaba pegando a gente. Então, Os casos que são mais raros, às vezes acaba acontecendo com você, né, Guará? Mas é isso. Por quê? Porque você montou sua linha de produção, sua exato, esteira, como o Edson falou, sua lavoura. Você está ali plantando, colhendo. Pode ser que vai existir ali, dentro dessa esteira, um produto que saiu do padrão de qualidade, digamos assim, né? exatamente, Você exatamente. projetou os 40%, mas você vai saber, pô, se alguém pode até, gente, é raro, tá? Mas nesse mundo de imóveis de menor valor acontece de depenarem seu imóvel, porque para esse povo, às vezes um bocal de lâmpada é valioso, um vaso sanitário, né? Uma louça e Janela, tal. telhado. Janela, telhado, o pessoal às vezes depende mesmo. Quando é imóvel de mais baixo valor, o pessoal que está atuando mais, Guaraci, Leonardo, Manuel e tal, nesse nicho, eles sabem disso, que ali você tem que adotar uma estratégia diferente para mitigar esses riscos. Mas é isso, a gente traça a média, é no mínimo 40%. Eu concordo totalmente com você, Guará. Imagina, gente, hoje o dinheiro parado na taxa Selic rende 10%. Né? Aí o pessoal pode até se achar, pô, o super saiyajin lá, o ninja dos investimentos, pô, tô ganhando 10, 11% ao mês. Lembre-se, tem inflação alta. Mas o quê? Dinheiro parado, sem esforço nenhum, tá rendendo 10%. Você vai fazer um investimento, né, para ter 20, 30%? Não, é 40% para cima. Também já tô nessa filosofia também, Guará. E é por ser lucro líquido, né, cara? Porque para mim, que a minha única renda é essa, não interessa. Antes do imposto, depois, é dinheiro no bolso, cara. É dinheiro no Dinheiro no bolso. bolso, sem imposto de renda, sem corretagem. É líquido, líquido mesmo, cara. Se tiver que tirar até o valor da gasolina, tem que considerar também. Enfim, porque é o dinheiro que é minha renda, cara. Então, nada menos do que. Eu tô falando assim, 40, cara. Às vezes eu já você fica até mais ambicioso. Já vai até subindo a régua. À medida que você vai ficando mais experiente, sua régua vai subindo. Então, hoje em dia até eu já estou até declinando assim, negócios com 40%, 50%, na verdade. Então você vai. Por quê? Você vai, né, com a medida que você vai ficando mais experiente, você vai tendo mais exposição a oportunidades que as pessoas, né, a gente começa a ter parceiros, né, de negócios que eu levo negócio para meus parceiros me trazem. Então você já começa a ficar mais seletivo, né? Cara, direto eu estou negando algumas oportunidades que aparecem por achar que o risco não, tipo assim, não vale mais o tempo. Daí a gente começa já a pensar, já não é só a questão, puta, 40% é bom, é ótimo. Pô, quem não quer ganhar 40% ao ano, né, em média? Mas daí você fala como assim, cara, mas tem essa de 40, mas tem uma que tem potencial para 80. Então, eu falo assim, não que essa seja ruim, mas essa aqui tem um potencial maior. Então, você já começa a ficar até mais seletivo, assim, que é mais ou menos o que eu tenho passado recentemente, assim, de começar a não sair atirando para todo lado, porque o dinheiro não é, o Manuel falava isso, o dinheiro não é infinito, né? Não é Não tem infinito. como, né, cara? Mesmo você arrematando em série, chega uma hora que você fala assim, pô, acabou o dinheiro, agora tem que vender. Então, você tem que se dedicar 100% na venda, assim, né? Então, Sabe, ô, Guará, sabe que nós também estamos passando, e eu acho assim, que você atingiu a minha sensação, a gratidão que eu tenho, a sensação boa que eu tenho quando o dinheiro está acabando,
porque você não está conseguindo, de tanto imóvel que você está conseguindo garimpar e alocar, sabe? Porque você vê, gente, quem tá aí, ó, pode dar o relato, quem tiver aí nas últimas turmas da Smart, turma 16, 15, 14, 13, no começo parece que é uma coisa de outro mundo. Você garimpa lá 10, 20 imóveis e não consegue. Você tenta dar o lance e não consegue. Aí você garimpa mais, não consegue alocar seu dinheiro. Você está com dinheiro no bolso e quer alocar. No começo é isso, gente. Você começa, você tem um trilho do aprendizado, você tem o tempo. E ali a gente começa, pô, tô com dinheiro no bolso. Eu, até pouco tempo atrás, eu tinha dinheiro em ações, em FII, em renda fixa, só esperando para alocar em imóvel. E agora eu já estou igual o Guarani, não. Tá caçando criptomoeda que você não lembrava que você tinha, você tá caçando tudo. Por quê? Para colocar tudo em imóveis. Para mim, assim, óbvio que é ruim, eu que sou poupador e investidor, a sensação de estar faltando grana. Mas por que está faltando grana? Porque a gente está conseguindo alocar bem, cara. Então, assim, isso aí eu fico feliz, acho que você deve estar. Tá, mais ou menos isso. Poxa, o cara tá com 34 imóveis. Beleza. 10 estão vendidos, lucro no bolso. Agora, os outros 24 ainda estão na linha de produção, né? A linha de produção tá lá. Pô, alguns ainda estão faltando o auto, a carta de arrematação. Outro saiu a carta, mas está faltando o registro. O outro saiu o registro, mas está faltando uma reforma. E aí vai. Guará, desses 10 aí, conta mais ou menos aí a trajetória aí de um ruim, um médio e um bom pra gente aí, pra gente dar uma noção disso. E aí depois eu quero passar para um tema aqui que um colega, só você dar essa noção aí, um ruim, um médio, um bom, e tem um colega que já perguntou 2 vezes, quer ver? E ele tem uma coisa que deve estar todo mundo perguntando, são 14 estados diferentes, gente. E aí ele já perguntou 2 vezes, como você faz para administrar esses imóveis à distância? Então vamos lá. Guará vai contar a fórmula para gente. 14 estados diferentes. Mas Guará, dá aí para arrematar o pessoal que está achando assim, ah não, tem um percentual fixo. Mostra aí, bom, médio e ruim. Eu acho assim, cara, deve ter. A maioria é bom, cara. A maioria é bom. Eu não tenho. Impossível falar 70% É é igual bom. você falou, você parou de contabilizar, né? Não, e não dá, cara. Eu vou falar pra você, cara. E você sabe o que eu tô falando agora. Tempo é dinheiro, cara. O Fernando, o Wellington, né, sabe também. Cara, a gente começa. O que falta é tempo, na verdade. O dinheiro também falta, às vezes, mas o ponto é falta de tempo. Então eu não olho mais pra isso, sendo bem honesto mesmo, cara. Porque o tempo que, cara, a gente tem. Eu tenho que ter filho, né? Esposa e família e tudo mais. Então, cara, você começa. Daí meu pai também eu tô arrastando ele pra esse mundo, né? Daí ele fica falando assim, agora assim, não sei o que, e esse aqui. Eu falei, pai, eu nem olho pra isso aí, cara, porque não tem meu perfil, eu não perco meu tempo. Mas eu não tô falando de eu fora rude, tô falando porque meu tempo é muito escasso, eu tenho que focar naquilo que eu acho que faz sentido, dar mais lucratividade. No final das contas, é o foco no lucro. Então, eu não, tudo isso para falar que eu não olho mais para fazer contabilização e tudo mais. Então, eu acho que, sei lá, uns 60, uns 70%, uns 80% dos imóveis são muito bons. São bons para muito bons, assim, eu diria. Não, não sei direito, é difícil falar isso. A maioria é bom, uma parte, assim, uma pequena parte é médio, e uma pequena parte, assim, não, uma menor ainda é muito ruim. É ruim. Porque não tem jeito, Para cara. quem já arrematou 34, né? Vai ter casos de insucesso, né? Tipo né? Vai, não tem jeito. Então, eu diria que a maior parte é bom. Acho que isso que eu quero dizer. A maior parte é bom, mas não é porque tudo depende do valor de compra, né? Porque se você compra um imóvel caro, não tem jeito, não é? Você não vai conseguir achar um louco que paga mais caro ainda. Então, e para a gente é muito importante ter liquidez na venda, né? Ter que vender mais barato. Então, normalmente a gente vende um preço muito atrativo, né? Eu trabalhei um tempo na imobiliária, assim, só fazendo meio que uma experiência, né? E lá eu aprendi um negócio bem interessante, que fala assim, cara, se você quer vender rápido, você tem que ser a melhor oportunidade, você tem que ser a melhor oferta. Então, para a gente ser a melhor oferta, qual que é o primeiro requisito? Normalmente é preço, quase sempre vai ser preço. Então, para você ser o melhor preço e ter uma lucratividade atraente, um ROI, né, atraente, você tem que comprar barato, não tem como. Não tem como. A matemática é meio simples, né, nessa história. Então, eu julgo que a grande maioria, assim, a maioria foi uma lucratividade boa.
falando da questão de administração, tem problemas, cara. Um mês atrás eu descobri que uma corretora me roubava. Tipo, para começar. Caramba! Por que, É mesmo? por que ela me roubava? Eu descobri sem querer, não sem querer. Eu tinha um caseiro cuidando, uma pessoa lá da cidade que cuidava da casa, e daí ele falou, daí chegou uma hora que começou a ter divergência entre a opinião dos dois. Ela falou assim, ah, não, agora se. Daí a corretora super proativa falou assim, não, eu vou cuidar desse imóvel para você. Ela realmente pegou e estava fazendo essa reforma para mim, contratando mão de obra e tal. Eu falei assim, porra, eu com falta de tempo, uma pessoa que vem me ajudar a Ótimo. administrar os Vou imóveis, terceirizar. eu falava pro meu pai, eu falava assim, cara, eu achei uma puta pessoa que é raro achar. E, na verdade, ela tava passando a perna. Então, ela falava que fez a instalação elétrica? Não fez. Falou que, né, contratou uma mão de obra, uns caras bem meia boca, daí eu pagava. Falou que roubaram o portão. Hoje em dia, eu já acho que ela que me roubou o portão, só para resumir um pouco a história. Então, deu caseiro e falou assim, não, Guaraci, a instalação nunca foi feita, né? Ela falou que roubou? Não era que roubou, não tinha. E eu sei porque tá igual do que estava aqui antes de você pegar o imóvel. Então, então, dessa forma, cara, eu peguei e falei assim, cara, tipo, eu comecei a perceber algumas coisas nas conversas e, cara, essa mulher tá me roubando. Então, fazer as coisas à distância, você vai estar sujeito a esse tipo de situação. É a maior parte dos casos? Não, não é. Foi a primeira vez que aconteceu. Primeiro, acho que foi a primeira, na verdade, não dá pra saber. Mas assim, na cara dura mesmo, de perceber depois que tava me roubando mesmo, foi o primeiro caso que eu me deparei, né? Foi em março agora, foi 2 meses isso. Então, daí eu comecei a ficar muito mais alerta, assim, sabe? Então, o que eu quero dizer? Você tem que ter um parceiro de confiança local, sabe? Não tem jeito, então... daí você vai me perguntar, com certeza, mas quem que é o parceiro de confiança? Cara, não tem como falar, não tem como saber. As pessoas têm sócios que vê todo dia e dá problema, imagina sócios que você não vê, que você nunca viu, às vezes. Então, o que eu me agarro muito é na comunidade. Indicações, gente que está espalhados pelas cidades que a gente arremata, que a gente compra. Agora você fala assim, eu vou comprar um imóvel lá do lado, beirando o Rio Amazonas. É claro, tem disponível. Se você entrar lá, vai ter disponível lá do lado, sei lá, na margem direita do Rio Amazonas. Vai ter imóvel lá. Agora, você consegue ter sei lá, uma parceria lá? Você tem um parceiro? Você tem alguém que você confia? Acha que vai te dar lucratividade? Beleza, cara. Fechou. Então, eu hoje em dia, né, eu tenho reduzido, digamos assim, não reduzido, mas eu tenho dado mais valor aos bons parceiros que eu tenho. Então, se eu tenho um bom parceiro em uma determinada cidade, eu vou comprar um pouco mais de imóvel naquela cidade, eu vou ficar mais atento aos imóveis daquela cidade. Então, é isso que eu tenho feito, sabe? Então, agora, assim, eu começo a perceber que a gente tem que ter muito cuidado mesmo nessas arrematações de distância, e o desenvolvimento de um bom parceiro é essencial para quem quer fazer isso, né, de uma forma mais remota. O Guará, eu tô vendo, ó, é o temor tô vendo aqui, ó, o Sérgio, quer ver, ó, tá aqui, Sérgio, tá colocando que é o temor dele, quer ver, Sérgio Foroni, por favor, não esqueça de nos contar como a gente trata tudo em diferentes estados. Aí depois veio outro colega aqui, colocando aqui, ó, Sérgio Foroni, de novo, por favor, não esqueça de nos contar como administrar tudo em diferentes lugares e tal. Tem vários seguidores que estão aqui nisso. Gente, é isso, você tem que saber delegar, você tem que ter parceiros. Agora, você tem que estabelecer relações de confiança e você, óbvio que né, relações de sociedade, relações de parceria, né, às vezes são bem-sucedidas e às vezes não. Você tem que procurar fazer que ter o maior potencial possível de sucesso. O Guará acabou de falar, eu me apoio muito na comunidade, eu tento buscar pessoas ou indicações de pessoas da comunidade, pessoas ali que eu sei que estão ali buscando conhecimento, igual eu estou, que estão ali atuando na área, que sabem mais ou menos... Por que eu te procurei ontem? Por que você me chamou hoje? Por que você me chamou, né? Vou contar por que eu chamei o Guará para fazer essa live. Nós temos o que chama Mapa dos Esmartanos. Quem me deu a dica para fazer esse Mapa dos Esmartanos foi o Guará, dando os louros para o Guará. O Guará virou e falou assim, Pedrão, porra, tem um negócio que no Google Maps que você importa a sua planilha do Excel
com diferentes endereços e ele coloca esses mapas, esses endereços ao longo do país inteiro. E aí fica legal para a gente que é rematante no país inteiro, da gente identificar aonde tem smartans. O Guará falou isso, deu 1 hora depois eu falei, Guará, toma aqui o mapa dos smartans. Logo em seguida você mandou o mapa. Falei, pô, legal. Foi, porque eu achei foi uma ideia sensacional. A gente tem uma lista de todos os membros da comunidade, são 2.000 membros, tá? Eu fui lá, importei essa lista, criamos o mapa dos smartans. Então tem ali, ó, é engraçado, tem um mapa do Brasil. Na verdade, tem um mapa mundi, né? Com vários pontinhos. E tem lá, tem um pontinho no Japão, que era do Elton, que acho que já mudou aqui, ou tá mudando, né? Para o Brasil. Tem pontinho na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. E tem vários pontinhos no Brasil inteiro. Aí pronto, criamos o mapa dos smartans para a gente se ajudar na comunidade. Aí ontem, o Guaraci direto me manda, Pedro, óbvio que por questão de lei de transparência, lei de LGPD, a gente não coloca lá nesse mapa o nome todo aberto. A gente coloca um código, Guaraci chegou, Pedro, estou precisando de um contato ontem, em Fortaleza, né? E aí pegou a galera lá do Ceará, pediu 2 contatos do Ceará. Na hora eu fui lá e passei para o Guará os contatos do Ceará. Então, gente, é como a gente consegue ter capilaridade nacional. A gente vai buscar. O Guaraci conhece aquelas pessoas, é brother de sair para tomar cerveja? Não. Ele chegou e falou, poxa, mas eu tenho um vínculo com eles. Eles também são smartans, eles também fizeram a comunidade Smart, eles estudaram isso. Eu sei que ou eles podem, se eles estiverem atuando na área, eles podem me ajudar, eles podem indicar pessoas que já prestou serviço para eles e tal, e assim eu vou ter uma chance maior de sucesso nessas parcerias. Não, Guará? Não, basicamente é isso. Tipo, então, é que as pessoas, né, querem saber como que faz isso. Basicamente, a gente tem que confiar, né, na comunidade que a gente está, buscar parceiros internamente, e essa eu considero a melhor forma, então, assim, né, de como administrar. Administrar a distância é isso, cara. A gente tem, né, tem que ter um certo grau de organização das informações, né, porque senão assim, a gente se perde e deixa passar atividades, deixa de fazer coisas, falou, caramba, não fiz. Porque acontece, né, cara? A gente falou, puta, devia ter feito isso antes e tal, não sei o quê, mas enfim. Mas o mais importante nessa gestão é ter os parceiros, que obviamente que a grande maioria obviamente não, né? Porque não é óbvio, desculpa. Mas eu tenho a grande maioria dos meus imóveis eu faço junto com meus parceiros. Tem parceiros que eu tenho mais imóveis, tem parceiros que eu tenho menos imóveis, tem parceiro que eu estou começando agora uma parceria e vou sentir como que vai ser. Então tem parceiros ruins também, né? Claro. Daí a gente, né, às vezes fala assim, puta, talvez eu não é que parceiro é ruim, talvez não teve ali um alinhamento de expectativas ou de você espera mais, né? Principalmente para quem está fazendo só isso como eu tenho expectativas mais altas de velocidade, de tudo mais. Então, às vezes, você tem até que fazer parcerias com pessoas que estejam no mesmo ritmo que você. Eu já teve situações, né, eu tenho parceiros que trabalham CLT normal e que a gente tem uma parceria super legal. E tem pessoas que a gente fala assim, caramba, meu negócio não anda. Então, talvez não seja ali o perfil da pessoa que você tem, né, ali alguma sinergia ali, né, que tem uma empatia. Então, acho que até isso é importante, né? A gente, o Pierre, o Renan, o Pedrão sempre falavam de bater um papo antes, melhor, né? Eu acho que isso faz muito sentido, sabe, cara? Tipo assim, de falar assim, beleza, vamos entrar? Vamos, mas quanto você espera vender? Tipo, uma pergunta bem simples, assim, já ajuda. Mas você espera vender por quanto? Tantos por cento para você já tá bom? Tá, porque se tiver que baixar o preço, podemos baixar? Podemos. Porque esses já são conversas que evitam um problema futuro. Às vezes, na ansiedade de querer fazer um bom negócio, de não perder uma oportunidade, você pode estar criando um problema para você mesmo, né? Uma dor de cabeça. Então, acho que é bem importante, né, ter essas conversas com os parceiros para ver se vocês têm essa conexão, né, bem legal. Show, acho certíssimo, Guará. É isso, a gente incentiva muito a cotização, tá? Guará, desses 34 imóveis, bom a gente deixar registrado, tá, gente? O Guará aí, ó, muitos desses imóveis são cotizados com membros da comunidade, com parceiros que o Guará foi criando ao longo dessa trajetória. E ali, na hora de cotizar, você não só divide, né, seu dinheiro em várias cestas para diversificar,
mas você também arranja parceiros para te ajudar. Aí, o Guaraci, que está fazendo isso profissionalmente, que está ali num ritmo diferente, ele tem que alinhar para saber ali, ó, esse parceiro aqui é um parceiro bom, vamos unir energias. Eu estou vendo só pelos comentários, eu já vejo ó, que Manuel está sendo um parceiro do Guaraci, tá lá, ó, não fala o nome da corretora não, que estamos ao vivo. O Manuel, que também era do Mato Grosso, veio, está aqui morando em Nova Lima, é parceiro do Guaraci, o Thiago também, que é aqui de BH também. Então, assim, vai formando o seu grupo. Pô, aquele ali, eu rematei imóvel ali, tive afinidade, a gente alinhou bem, questão de expectativa de lucro, é isso. E isso é para cotizar. Agora, beleza, mas e para administrar imóvel que tá em Fortaleza? Manuel e Guaraci, por exemplo, estou dando um exemplo, nem sei com quem que o Guaraci comprou esse imóvel lá do Ceará. Mas Manuel... Não comprei. Ah, é? Tava garimpando e querendo ver se alguém... É parte da análise, né? Tava lá analisando. Parte da análise, ó, tá vendo? Você procura membros e parceiros smartanos até antes de comprar, né, Guaraci? Não, Ó, eu vou também contar uma outra história, por exemplo. Eu já comprei um imóvel com o Manuel, não comprei, né? Quase comprei um imóvel com o Manuel, que depois a gente descobriu, antes de pagar o boleto, que o imóvel, na verdade, estava interditado pela Defesa Civil. Acontece também. Aí. Daí eu até achei uma ação judicial. Os próprios moradores, mas você vai comprar aqui mesmo? Eu conversando com os moradores lá, daí eu falei assim, ó, tipo, né, o meu diligente lá, meu parceiro foi lá no lugar, falou assim, Guaraci, você tem certeza que você quer comprar esse imóvel? Eu falei, por quê? Ah, tem uma rachadura aqui no prédio, era tipo assim, um condomínio vertical de 4 casinhas embaixo, 4 casinhas em cima, sabe? Tipo, daí o pessoal sobe o lance de escada no andar de cima. Era um apartamento, né, dessa forma. Daí eu falei, por quê? Ele falou, não, tem uma rachadura aqui. Daí ele fez uma foto de uma rachadura desse tamanho, no meio do prédio, assim, ó, quase dividindo o prédio em dois, assim, ó, o prédinho. Eu falei, caramba! E eu falando assim, não, mas e se a gente passar uma massa, cimentar, não dá certo? Daí eu falei, daí falou assim, não, assim, isso aqui vai... Daí ele falou assim, vou conversar aqui com os moradores, já te ligo. Daí ele pegou, conversou com os moradores, daí ele falou assim, não, a galera aqui falou que tem uma ação judicial, não sei o quê. Daí eu peguei e comecei a procurar, né, essa ação judicial e descobri realmente estava interditado pela Defesa Civil. Se tivesse comprado, dinheiro jogado fora mesmo. Como que eu vou vender? A galera que estava lá, eles não tinham para onde ir, e eles falaram assim, cara, eu sei que tá para cair, mas eu não tenho para onde ir, então eu vou ficar. E eu falei assim, porque na minha cabeça estava assim, num primeiro momento, né, o meu parceiro passou lá, viu gente, viu movimentação, falou assim, não, agora assim, localização boa, o preço tá ótimo, cara, tá maravilha, né? E eu bati lá, eu dei uma olhada pela janela, tô desocupado, falei, caramba, acertar uma sorte grande, né? Cara, quase, assim, para não falar que não foi muita sorte mesmo, eu tentei pagar o boleto e na hora, sabe, acho que era um boleto muito recente, sabe, que demora 2 horas para ficar válido o boleto, e não consegui pagar o boleto. Eu tentei pagar o boleto, mas não consegui pagar o boleto. Então, eu dei sorte mesmo, foi um pouco de sorte, assim, nesse caso. Então, por isso que eu estou falando para você, assim, essa questão de não sair comprando sem realmente ter nenhuma informação. Mitigar. Mitigar isso, fazer vistorias. A gente fala, boa parte da vistoria hoje em dia a gente faz online, gente, tá? E aqui você precisa aprofundar, não tem uma foto de Street View recente, não sei o quê. Você tem aí, o Guaraci tem uma comunidade com capilaridade no país inteiro para auxiliar. A pessoa às vezes mora lá do lado. A gente vê no pontinho lá do mapa no Brasil, às vezes a pessoa mora no mesmo bairro, às vezes na mesma cidade e tal. Então a gente procura, cara, não, eu conheço esse prédio, eu sei a história desse prédio, tem prédios aí, que são prédios abandonados e tal, então que a pessoa vai lá e te dá a história. Quem está na comunidade Smart tem esse facilitador. Estou vendo aqui o Américo, o Alexandrino, que são de Fortaleza, aí ficaram animados a gente citando imóvel de Fortaleza. Gente, comunidade Smart tem smartanos nos 27 estados, né? 26 estados e no Distrito Federal. Então, a gente tem essa capilaridade. É isso. Uma colega perguntou, você tem parceiros, tem gente em Goiás? Temos. Tem gente no país inteiro. E ali você consegue mitigar seus riscos, você consegue aumentar seu poder de diligência. Sim. Fico feliz, então, Guaraci, que você está usando, inclusive, na parte prévia, né? Por exemplo, assim, tem que usar
tudo que a gente tem de ferramenta e de informação possível, né, o Pedrão, não tem jeito, cara. E eu já também fiz compras erradas que eu desisti e paguei multa. Acontece também, cara, que nem eu falei, com a frequência que a gente vai comprando, a gente não faz só negócio bom, né? Eu já comprei uma casa também, que daí eu peguei, comprei a casa, paguei e tal. Daí, ainda bem, cara, que foi só a entrada na época, que é da época da resale, né? Que eles têm um negócio lá de dar entrada, parcelar, não sei o quê. Dei entrada, Sim. paguei os honorários, fui lá no imóvel, daí o chaveiro falou assim, minha pergunta, você tem certeza que você quer comprar esse imóvel? Eu falei assim, por quê? Daí já dá aquele aperto do coração. Eu falei, cara, isso aqui alaga. Eu falei, puta merda. Daí ele pegou e falou assim, eu falei assim, alaga muito? Daí aquela esperança. Eu falei assim, não, alaga assim meio metro. Eu falei, puta merda. Eu falei assim, daí não tem jeito. Eu fui lá, né, conversei com o pessoal da Receio, eu falei assim, então tem como cancelar? Eu falei, agora sim, né, cancela, tal, mas você vai pagar multa. Daí vai lá e perde dinheiro, mais dinheiro com multa, sabe? Então, acontece. Já compramos também terreno em Santa Catarina, que daí chegou lá, tinha um monte de barraco lá em cima, né, era um terreno bom, e não consegui, fomos lá tentar fazer a conversa com os moradores, esquece, os caras não trabalhavam, tipo assim, não tinha como pagar pelo lugar, a gente até pensou, será que dá para revender para eles, né, o terreno? Também não tinha jeito, paga a multa também. Então, e isso eu não contabilizo, né, tipo, é negativo, né, isso aí é um lucro negativo, né, um prejuízo. Então, por isso que eu falo, na média é bom, né, na média é bom, mas, cara, você tem prejuízos também, né, a estatística tá aí para dizer isso. Mas, mais É uma vez, né, isso, a gente tem muito, ó, primeiro, tem alguns imóveis que dá para desistir, aqueles casos da resale, tem outros imóveis que você só paga a PP15 ali de 5%. Tem imóveis, por exemplo, igual o imóvel que a gente fez uma live semana passada, né, que é o imóvel de 1 centavo, que é um imóvel avaliado em 2 milhões e que a gente deu 1 centavo de entrada. Vamos colocar que hoje eu visse que eu fiz uma má compra. A verdade é que a gente fez a diligência também física e tal, com parceiro de lá, para saber que o imóvel é bom. Mas vamos colocar que a gente descobrisse que é um mau negócio. A gente já pagou 2 ou 3 parcelas desde então. Então, um imóvel de 2 milhões, eu dei 1 centavo de entrada e 2, 3 parcelas. No limite, eu entrego o imóvel, deixo a caixa retomar e pronto, né? Então, assim, você está ali com um negócio ali que pode render 500 mil, 700 mil de lucro líquido. Ah, não, se por acaso você foi impetuoso, você não fez uma vistoria tão bem feita, ou algo passou da sua diligência, todos nós somos falíveis, né, Guará? A gente não está aqui sempre para acertar sempre. Ah, não, ponto. Você mitiga seus riscos, você fazendo um processo de investidor profissional, sabendo o que você está fazendo, na balança sempre vai pesar para mais. O lucro vai vir. Agora, tem casos, tem pedras no meio do caminho, né? tem muitas, cara, e é por isso que no final das contas, quanto mais eu vou tendo casos, né, de sucesso ou de fracasso, mais você vai ajustando os números para sua realidade mesmo, sabe? Do tipo, cara, hoje em dia, da forma, talvez para a quantidade de parceiros que eu tenho, a quantidade de oportunidades que eu sou exposto, o mínimo que eu espero é tanto de lucro, ou o mínimo que eu espero é tanto de, né, lucro absoluto ou porcentagem, né? Então, a gente vai ajustando, né, cara? Você pode ter certeza que o Guaraci de um ano atrás, ele tinha outras expectativas, né? Ou de 2 anos atrás, eram outras expectativas. Então, mas eu particularmente acho que a melhor forma de você ajustar os números é a prática. Não Tem tem aquela jeito, cara. frase que faz a prática faz a perfeição. Talvez não a perfeição, porque perfeição é algo divina, né? Mas a prática te leva a cada vez errar menos, né? Exato. Cara, eu já até mudei um pouco também, sabe aquele negócio de o ótimo é inimigo do bom? Eu já tô pensando no o bom é inimigo do médio também. Às vezes você não tem toda a informação, mas você acha que é bom. Cara, olha isso. Essa semana a Jana pegou e me mandou, a Jana da Smart, né, minha sócia, mandou assim, agora assim, aqui, ó, daí, tipo, mostrando um post assim, ó, de todos os cuidados que você tem que ter antes de comprar um imóvel. Mas era um post de uma venda tradicional, né? Você tem que ir lá, não sei o que, olhar o encanamento, instalação elétrica, não sei o que, vaga de garagem, lá. Tipo, uma lista enorme de checklist, né? De falar assim, faça tudo isso antes de comprar o imóvel. Daí eu falei assim, brinquei, né, Jana? Com a gente falou assim, a foto tá boa, né? É legal, né? O preço é bom, o bairro mais Vambora. vamos comprar. Verdade, às vezes a gente caça até pelo em ovo. O conhecimento demais, às vezes, nos atrapalha,
né? Não vou falar que a ignorância é melhor, que não é. Não, Tem gente aí que dá lance sem saber o que está fazendo. Mas você tem que saber ali tornar seu processo de análise mais eficiente. Guará, nós já varamos mais de 1 hora de live, de tão bom que é o papo. Todo mundo está entrando aqui falando, ó, muito inspirador, Guaraci, valeu por compartilhar sua experiência. O Kelsen também da comunidade, Guaraci é fera, Edna, parabéns. O João Batista falando aqui, 2 feras, Pedrão e Guaraci. Ô, gente, essa comunidade é fera demais. Ó. Tem membros da comunidade aqui assistindo. É porque é isso, a gente inspira um ao outro, a gente ensina o nosso erro, ajuda ao outro a evoluir, o nosso acerto inspira o outro. Então a gente está aqui para isso, para inspirar quem está dentro da comunidade, para dar um gás maior, igual o Guaraci, e quem está fora da comunidade também, se quiser aderir à comunidade aí, quando tiver turma da Smart, entra. Guará, mais uma vez, muito obrigado, sempre bom bater papo com você. Vamos combinar mais uma cerveja aí, que já tem tempo, desde janeiro do Smart Experience que não encontro, e agora nós estamos bem próximos aqui. Grande abraço, cara. Abração e obrigado pela oportunidade aí. Então, quem quiser aí, fica à vontade para me procurar aí, se eu puder ajudar de alguma forma. É isso aí. Perfeito. É só clicar aqui, ó, no linkzinho, aí tem lá, ó, em cima, Smart Leilões e Guaraci Nakamura. Né? Procurem Guará lá, vocês vão ver no Instagram dele, que tá cheio dos imóveis dele lá para vender lá. Alguns vendidos já, tem que colocar o post de vendido agora, né? E também, gente, quem não conseguimos responder ao longo da live, a gente pegou alguns comentários, mas a gente, né, não consegue responder todo mundo, manda inbox, tá? Manda inbox para Smart também, que a gente fica feliz de responder todo mundo aí no inbox. Grande abraço, Bará. Grande abraço, galera Smart. Valeu, abração para todo mundo aí.